A ansiedade de alguns indivíduos e mesmo correntes políticas impedem de avaliar o momento que o Brasil está vivendo. Neste momento, não é? Com toda essa conflagração aí da pandemia e com a crise política. Eu me refiro especificamente ao caso do impeachment do Bolsonaro, que já examinamos aqui algumas vezes, e sempre nos colocando, né, a favor de uma avaliação correta das diversas forças em disputas. Vejamos aqui hoje um artigo do respeitável jornalista Jânio de Freitas, falando sobre o principal impedimento, ou seja, a principal complicação no caso do impeachment. O que ele diz? Inquietação generalizada sobre impeachment se deve ao obstáculo Hamilton Mourão. E aqui não vai nada de pessoal contra o general Hamilton Mourão, vice-presidente da República, general de Exército, que compôs a chapa com o Bolsonaro e foi eleita para a presidência da República em 2018. Então aqui o que é que diz o jornalista Jânio de Freitas? Ele diz que a inquietação generalizada no porquê não o impeachment e no até quando deve-se a um obstáculo com primazia ante a regra geral e com nome, Hamilton Mourão. Foram suas sucessivas declarações antidemocráticas e ameaçadoras nos primórdios da disputa eleitoral, que levaram esse general à presidência do clube militar e, como tal, à indicação para vice de Bolsonaro. Eu só acrescentaria que ele foi demitido do comando do Sudeste, né, pela então presidenta Dilma Rousseff, por causa dessas suas posições antidemocráticas. Longe de ser outra topeira, beneficiou-se o general ainda da hostilidade de Bolsonaro ao seu novo estilo. Ou porque a mudança foi rápida demais para ser convincente, ou pela experiência histórica, a opinião dominante sobre Mourão contém mais receios que os suscitados por Bolsonaro. Olha aqui, o jornalista está dizendo que o Bolsonaro, neste momento, é melhor do que o Mourão. Entre políticos, porque já sabem lidar com a ignorância, o morde e sopra, a paranoica insegurança e a vulnerabilidade de Bolsonaro, inclusive penal, e estendida a 3 filhos, Bolsonaro é fraco, muito fraco, só fica em pé por amparo de militares. Entre empresários, ativistas e na mídia, Mourão está em grande desvantagem. Bolsonaro é visto como manobrável com facilidade, aliado na política de classes do liberalismo financeiro e na recusa às defesas ambientalistas, indigenistas e climáticas. O silêncio de Mourão em tais temas consolidou entre empresários a ideia de que o vice não se alinha à política econômica hoje representada por Paulo Guedes. Nada a ver com pandemia, derrocada econômica, crise mundial. Os receios inspirados pelo vice Hamilton Mourão como substituto de Bolsonaro bloqueiam a via para o impeachment. Ao menos até que a cabeça desvairada e perversa de Bolsonaro torne obrigatório o seu afastamento. Até lá, envergonhemo-nos sem remédio perante o mundo
às gargalhadas. O jornalista aqui se refere a um longo processo, não é, de desgaste dessas figuras públicas que assumem com grande prestígio e que se revelam na administração, às vezes totalmente ineptos para governar. Alguns deles têm a blindagem midiática, como ocorreu, aliás, na Argentina com Maurício Macri. A gente se recorda que aquela blindagem midiática, ou seja, aquele cerco às oposições por parte do grande poder da mídia, chegaram a dar uma sobrevivência ao Macri, ele que tinha altos índices de popularidade, até o terceiro ano. Mas depois do terceiro ano, tudo veio à tona e ninguém mais pôde esconder aquilo que representava para o futuro, para a situação econômica, social e política da Argentina, o governo Macri. E foi aí que as oposições se uniram em torno da Cristina Kirchner e do Alberto Fernandes para eleger a chapa que hoje comanda o país.